Saudações! Nesta aula vamos abordar o tópico da carência previdenciária, seus prazos e hipótese de dispensa. Podemos introduzir esse tema com a seguinte consideração. A norma previdenciária apresenta como requisito necessário à concessão de benefícios o efetivo pagamento pelo segurado das contribuições ao RGPS. Dentro da esfera previdenciária, a concessão de um benefício pode ser efetuada de modo imediato ou somente após um número mínimo de contribuições. E é nesse contexto que devemos examinar o tema da nossa aula de hoje, que são as carências. Podemos conceituar a carência como sendo o período durante o qual o segurado efetivamente contribui, mas ainda não tem direito a certas prestações. O período de carência designa um número mínimo de contribuições mensais exigidas para a obtenção de alguma prestação da Previdência Social. Assim, para que o segurado possa ser contemplado com um benefício previdenciário, deve satisfazer, além das exigências legais pertinentes, o requisito da carência exigida para o benefício pretendido, quando for o caso. Conta-se o período de carência a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de competência das contribuições pagas. Por exemplo, se o segurado paga a contribuição da competência fevereiro no mês de março, conta-se o período de carência a partir do dia 1º de fevereiro. Assim, um dia de trabalho será suficiente para que seja computada de modo integral a carência do mês correspondente, independentemente da categoria de segurado. O próprio sistema previdenciário estabelece a variação da carência conforme a natureza do benefício requerido. E quais são as naturezas dos benefícios requeridos? São os benefícios programáveis e os não programáveis. Vamos analisar agora cada um deles. Os benefícios programáveis, como as aposentadorias programadas e a aposentadoria especial, apresentam períodos de carência mais longos, evidenciando seu planejamento. No caso dos benefícios não programáveis, em razão da sua imprevisibilidade, a carência é menor, como, por exemplo, o salário maternidade. A carência pode ser ainda não exigível, em situações como nos casos dos benefícios por incapacidades decorrentes de acidente de qualquer natureza. Com isso explicado, vamos seguir o segundo ponto da nossa aula, que trata especificamente dos prazos de carência. Conforme a legislação vigente, os prazos de carência são os seguintes: 180 contribuições mensais para as aposentadorias programáveis, 180 contribuições mensais para as aposentadorias por idade dos segurados inscritos após a Lei 8.213 de 1991 e antes da reforma, 180 contribuições mensais para as aposentadorias por tempo de serviço, transformadas em aposentadorias por tempo de contribuição pela emenda número 20 e extinta pela emenda número 103. 180 contribuições mensais para a aposentadoria especial. 24 contribuições mensais para o auxílio reclusão. 12 contribuições mensais nos casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 10 contribuições mensais para o salário maternidade para a segurada contribuinte individual, segurada especial e segurada facultativa. Vamos tratar agora do terceiro e último tópico desta aula, que aborda as hipóteses de dispensa do período de carência, também chamadas de isenções de carência. A regra geral é que dentro do sistema previdenciário contributivo, o devido cumprimento de carência seja exigido. Porém, vale ressaltar que, em situações excepcionais, a cobertura previdenciária será devida ainda que não tenha se efetivado o devido cumprimento da carência. Tais situações de dispensa do período de carência são apresentadas de forma taxativa pela lei. E em quais situações será dispensada essa carência? Bom, independe de carência a concessão das seguintes prestações: pensão por morte, salário família e auxílio acidente, auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma doença grave
que mereça tratamento particularizado. Os benefícios concedidos aos segurados especiais na forma do inciso 1 do artigo 39 da Lei nº 8.813 e, por fim, o serviço social, reabilitação profissional e salário maternidade para as seguradas empregadas, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Também está afastada a exigência de comprovação de carência nos casos de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença decorrentes de acidente de qualquer natureza, que englobam as causas de acidente do trabalho e as extralaborais. Caso a incapacidade apresentada pelo segurado decorra de doença ligada ao trabalho, por igual, estará dispensada a comprovação de carência. Doenças não oriundas do ambiente de trabalho que incapacitem o segurado de modo temporário ou permanente demandam, em regra, a demonstração do pagamento de 12 contribuições para os fins de carência. Mas para toda regra existe uma exceção, não é? E a exceção a essa regra se verifica nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGVS, for acometido de alguma das doenças especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos. Essas são as doenças graves, objetos de tratamento particularizado. São exemplos a tuberculose ativa, a alienação mental, a esclerose múltipla, hepatopatia grave, o câncer, a cegueira, AIDS e a cardiopatia grave, entre outras. Os benefícios dos segurados especiais são isentos de carência, embora sua concessão demande a comprovação do exercício de atividade rural ou da pesca artesanal, em período equivalente à carência do benefício. E com isso, concluímos a nossa aula de hoje. Se surgirem dúvidas, acesse o nosso canal de tutoria e encaminhe a sua pergunta, tudo bem? Até a nossa próxima aula.